Que Deus esteja abençoando você. Eu tenho certeza que quando eu falei oi gente aqui, você em casa respondeu também, né? Bom demais. E hoje nós vamos estar celebrando a Santa Ceia a partir do tema do perdão. Perdoar é libertar. Perdoar é libertar. Eu creio que todo mundo aqui gosta de liberdade, né, gente? Por exemplo, gosta da liberdade quando pode sair de casa, gosta da liberdade, não façam isso aqui, em casa pode até fazer, mas quando dá para tirar a máscara, todo mundo junto, você não se sente livre, né? Liberdade, o teu direito de ir e vir, você poder trabalhar, você ter liberdade. Assim, você poder às vezes fazer uma brincadeira, claro, não de mau gosto, mas com alguém que você ama, é uma liberdade. Dizer eu te amo é uma liberdade. Todos nós gostamos de liberdade, amém, gente? E muitas vezes nós não temos liberdade porque nós não perdoamos. E eu quero dizer para você essa noite que a falta de perdão, tanto a falta de sentir-se perdoado, quanto a falta de liberar perdão, vai tirar de você a liberdade, ok? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, os versos 32 a 36, olha só o que Jesus nos diz aqui nesse texto, e mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos conversar um pouquinho mais, ok? Sobre outros temas bíblicos, outros temas não, outros versículos. Todo mundo achou? Então olha só o que Jesus nos diz. Vamos ler do 31, tá? Até o 36. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Gente, olha só que palavra de Jesus. Jesus está falando sobre pecado, certo? O que é pecado? Pecado tem várias possibilidades de tradução. Tem duas que eu gosto, uma que eu gosto muito, mas que não dá para aplicar aqui hoje, né? Que é a questão do alvo, você errar o alvo. É interessante que os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados do Pentateuco para nós, mas para o judeu é chamado a Torá de Deus, e Torá é uma tradução original, uma ideia de uma lança pontiaguda que é jogada. E a Torá de Deus, que é a lei de Deus, quer alcançar o nosso coração. E quando essa Torá, essa lei de Deus, entra no nosso coração, aí que o salmista, e é por isso que o salmista diz: eu vou guardar a tua palavra, a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. E o pecado é errar o alvo, é não alcançar o coração, mas sou eu quem lança algo que não vai ao alvo que tenho para a minha vida e que Deus tem para a minha vida.
Mas pecado também tem a ver com ofensa, ofender, né? Pecado, gente, nunca é um erro, porque erro, às vezes a gente erra sem querer. O pecado a gente sempre quer. Tiago, ele fala o seguinte, né, que o pecado ele nasce da cobiça, de algo que a gente cobiça, algo que a gente quer. Então, pecado é algo ruim que nos faz não alcançar o alvo de Deus para a nossa vida e que a gente quer mesmo errar aquele alvo. Isso é pecado. E Jesus está falando de pecado, né? Que quando nós somos escravos do pecado, nós precisamos ser livres por Jesus, ok? Então, vamos fazer um paralelo entre pecado contra Deus e a ofensa que a gente faz para o outro ou a gente recebe do outro, ok? Então, pecado, como que Deus trata o nosso pecado? Como que Deus faz para resolver o nosso pecado? Porque é o seguinte, para Deus, pecado sempre precisa de arrependimento e reparação. Arrependimento e reparação. Muitas vezes nós nos arrependemos, isso é uma obra de Deus na nossa vida, o arrependimento. Agora, pensa aqui comigo, você consegue reparar a Deus todas as ofensas que você cometeu contra Ele? Você já tinha parado para pensar nisso? Alguém aqui consegue reparar a Deus? Eu creio que não. Eu creio que nenhum de nós consegue fazer uma reparação para Deus, uma compensação de toda a nossa ofensa. E aí, gente, nós vamos ver que Deus, Ele envia Jesus para pagar por todo o nosso pecado e Ele não exige nenhuma reparação de nós. O sangue de Jesus é derramado, Jesus é inocente, Jesus não pecou e Deus nos perdoou aceitando a oferta dEle, da sua vida, como cantamos aqui com vários cânticos de louvor, né? Jesus deu a sua vida e não há nada que possamos fazer para reparar a Deus. Então, Deus não pede mais reparação para nós, mas Deus resolve isso de uma outra maneira. E essa outra maneira é o que nos leva a entender que os crentes, os cristãos, eu e você, precisamos perdoar, devemos perdoar aqueles que nos ofendem de modo imediato, abundante, definitivo, porque esse perdão que eu dou para o outro, para o meu ofensor, tem que imitar o perdão que eu recebi de Deus. Amém, gente? E se você retém ódio no seu coração, ou se você retém alguma reserva contra alguém, lá no seu coração, isso mostra algo sobre a sua vida, mostra que você está longe de ser endireitado nos seus caminhos diante de Deus. E assim você vai continuar levando o seu pecado sobre você. Vamos ler aqui Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, nós não vamos ler, mas eu quero que você abra lá, porque tem uma parábola de Jesus. Eu vou fazer um resumão, senão a gente só vai sair daqui amanhã, né, gente? Mas olha só, Jesus, ele está falando com Pedro, né? Pedro, aliás, pergunta para Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Depois a gente vai ler esse mesmo texto lá em Lucas, ok? Mas aqui Jesus conta uma parábola para dizer por que tenho que perdoar até 70 vezes 7. E Jesus conta que um homem devia muito, mas muito mesmo, para o rei da sua terra, uma dívida impagável. Você já teve uma dívida assim?
Eu tive alguns amigos que tinham umas dívidas astronômicas assim. A gente olhava para a dívida e falava: você nunca vai pagar isso, né? E aqui para o governo brasileiro, muitas vezes, para outros credores. E esse rapaz, esse homem, estava com essa dívida toda, e o rei estava cobrando. E o rei viu que ele não tinha dinheiro, não tinha como pagar, e só tinha uma solução: eu vou vender você, tua esposa, teus filhos, vender todos os teus bens, para ver se pelo menos eu consigo parte dessa dívida que você tem comigo. Aí ele entrou em desespero: Senhor, não faça isso, tem misericórdia de mim, olha, tem paciência comigo. Essas são as palavras dele: e eu vou pagar ao Senhor tintim por tintim tudo que eu te devo. E o rei olhou para ele, teve compaixão dele e pensou assim, né? Ele nunca vai me pagar, é melhor eu perdoar essa dívida e ficar por isso mesmo. E ele perdoa, e ele fala assim: ó, você está perdoado, não precisa pagar nada. Mas se você continua lendo a parábola, na cabeça desse homem, ele não recebeu perdão. No seu coração parece que ficou aquele negócio: eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu estou devedor, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer alguma coisa. E nisso ele encontra um companheiro de jornada, de trabalho, que devia para ele uma dívida pequena. Mas ele pensou: eu vou começar por aqui mesmo. E então ele fala: ó, paga o que você me deve. Mas ele estava numa situação, o amigo dele estava numa situação pior que a dele. E falou assim: ó, tem paciência que eu te pago, mas agora não tenho. O quê? Você não tem? E armou uma confusão lá. Final das contas, mandou prender na prisão o seu amigo. Todos os outros amigos que trabalhavam juntos olharam aquilo ali e se indignaram. Como é que pode um trem desse, gente? Ele acabou de ser perdoado pelo rei, pega e faz isso com um amigo dele. Olha só, isso não tem base não, né? E essa conversa toda chegou até os ouvidos do rei. O rei mandou chamar aquele homem: olha, eu não tinha perdoado todos os teus pecados, custava você perdoar esse teu amigo. E então, verso 32, o Senhor chamou aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai que está no céu fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Olha que texto forte, gente. Jesus está mostrando aqui que nós recebemos perdão completo de Deus, e nós devemos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, por completo. Pode ser da família, pode ser da família da fé, pode ser quem for. Se Deus nos deu um perdão completo, precisamos entregar um perdão completo. Ok, gente? Vamos ler aqui Lucas 17. Abra comigo ali, Lucas 17. É o mesmo texto. Quando Pedro pergunta para Jesus sobre quantas vezes perdoar. E no verso 3, Jesus está falando assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, o que você tem que fazer? Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Olha só, continua aberto aí. Gente, quantas vezes por dia será que eu peco contra Deus? Eu me fiz essa pergunta. E olha, se você é um cristão fiel,
Se você é um filho, uma filha amados de Deus, se você realmente leva a sério a vida cristã, você é daquelas pessoas que todos os dias confessa algum pecado para Deus. É ou não é, gente? Todos os dias. É interessante que João, ele escreveu na sua epístola, capítulo 2, filhinhos, fala essas coisas para que vocês não pequem, não é isso? Quer dizer, o ideal da vida cristã é a gente viver sem pecado, sem pecar, vencendo. Mas, ele continua lá, se você pecar, nós temos em Jesus um advogado, o justo. E no capítulo 1 ele fala assim, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Olha só, gente, que Deus maravilhoso. Toda vez que eu confesso meus pecados, Ele me perdoa, toda vez. Você não vai encontrar nas páginas da Bíblia, nunca assim, Deus falando, olha, ô Vitor, dessa vez vou te perdoar, mas você não peca não, que é o próximo, você vai direto para o inferno. Você viu isso na Bíblia, gente? Você leu isso? Na minha aqui não tem esse trem não. Se na tua tem, a gente tem que ver qual que está certo. Aqui na palavra de Deus não tem isso. Quando você se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, Deus perdoa. Aliás, muito antes de nós pensarmos em arrependimento, Jesus nos perdoou na cruz com o seu sangue. Ou seja, nós não podemos perdoar o próximo com reservas. Quantas vezes eu vejo irmãos falando assim, ó, eu vou perdoar, mas é só dessa vez. Ó, irmão, estou de olho, ó, assim, né? Estou de olho, ó, estou de olho. Se errar de novo comigo, não tem mais jeito. E Deus não nos perdoa desse jeito, gente. Deus nos perdoa por completo. Por que nós não perdoamos o outro por completo? Qual é a nossa dificuldade? Olha só que os discípulos oram aqui depois, verso 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Não é uma boa oração, gente? Aumenta-nos a fé. Alguém vai pecar 7 dias contra mim, eu tenho que perdoar. Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda, isso aqui não é para mim não. Eu estou longe de chegar a esse nível aqui de fé, Senhor, aumenta a minha fé. E o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, quem sabe o tamanho do grão de mostarda? Quantos milímetros mede o grão de mostarda? Talvez nem isso, é pequenininho, gente. Se tivessem fé como o grão de mostarda, diriam a essa amoreira, arranque-se, transplante-se ao mar, e ela obedeceria. Sabe quantos centímetros mede a amoreira? Não se conta em centímetros. A amoreira, lá na terra prometida, na Palestina, lá onde está Israel, é uma árvore que chega a 11 metros de altura. Você calcula a raiz. E se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, está vendo o grãozinho de mostarda aqui, ó? Você vai dizer para essa moreira de 11 metros, arranque-se, saia, e isso vai acontecer. Sabe o que eu lembrei, gente? Eu lembrei de uma outra pregação de Jesus, em Mateus 7, quando Jesus ensina a gente a não ficar prestando atenção no cisco no olho do irmão e cuidar com a trave que está no nosso próprio olho. Olha só, gente,
quanta raiz de amargura há no nosso coração. Quantas árvores quilométricas crescem no nosso coração por causa da raiz de amargura. E Jesus está dizendo, se tivermos uma fé simples, pequenina, essa fé vai ser mais poderosa e vai arrancar com raiz e tudo, toda essa raiz de amargura, toda essa mágoa, toda essa coisa ruim que fica no nosso coração e não nos liberta, porque Jesus veio nos libertar. E quando nós deixamos de perdoar, seja quem for, essa raiz de amargura vai crescendo, vai criando uma árvore enorme dentro do nosso coração, e essa árvore, conforme vai ficando maior, vai nos afastando das pessoas, e ficamos presos, e Jesus não quer isso para nós. Jesus veio para nos libertar, e se o Filho nos libertar, o que acontecerá conosco? Seremos verdadeiramente livres. Amém, gente? Glória a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, olha, não perdoe com reservas. Abra comigo lá o último texto, Mateus 6. A partir do verso 5, a partir do verso de número 9, tem a oração do Senhor, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, que você conhece, nós oramos. Lá no verso 12, como é que nós oramos? Você já prestou atenção? Olha só como nós oramos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então você perdoa alguém assim, ó, eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha frente. Você quer que Deus te perdoe desse jeito? Você acha que seria bom Deus te perdoar assim? Você gostaria? Ó, eu perdoo, mas você está por um fio, você fica esperto. Você gostaria de ouvir essas palavras de Deus? Porque Jesus nos ensinou a orar desse jeito: Pai, perdoa-me como eu perdoo o meu irmão. Agora Jesus explica o porquê, verso 14: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E isso significa o seguinte: quando Deus nos perdoou, Deus sabia, não tinha como eu, como você, como nós repararmos nossos pecados diante de Deus. Então Deus deixou essa lei, é lei de Deus. Você está perdoado, mas com o mesmo perdão que você perdoou, que você recebeu, perdoe o teu irmão, perdoe a tua irmã. Não perdoe com reservas, não perdoe condicionalmente. Eu te perdoei sem condições, sem impor nada a você, a não ser pedir que você também perdoe. Meu irmão, minha irmã, quando nós perdoamos com reservas, na prática nós não perdoamos. E ao invés de seguir o nosso caminho livremente, nós vamos seguindo o caminho daquela pessoa que nós não perdoamos. Estamos presos e Jesus quer nos libertar. Jesus quer que sejamos livres. Perdoar é libertar. Se você quer ser perdoado e quer ser livre por Jesus, deixa os teus ofensores livres. Não cobre mais nada.
você verá como a sua vida será livre, liberta. Sabe, tirando essa raiz de amargura, nós somos livres. Quando nós paramos, sabe, gente, de ficar cobrando o outro, coisas que às vezes o outro nem consegue reparar a gente, é liberdade para a gente. E Deus nos perdoou sem nos obrigar a nada, a não ser nos ensinar a amar a Deus e ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos. E se eu amo liberdade, o meu próximo também deve ser livre. No que depender de mim, você está perdoado no nome de Jesus. Vá em paz. Os homens aqui vão entender um pouquinho mais, né? Quando a gente está jogando futebol, e aí de repente dá aquele entreveiro, daí tem a turma do deixa disso, né? E o que está ofendido está lá, né? Nervoso, vermelho de tudo, aí um amigo fala assim, ó, deixa ele ir. E aí o ofendido deixa ir, e a coisa vai acalmando. Isso, deixa ir. Deixa ir. Algum ofensor na sua vida? Deixa ir. Deixa esse ofensor ir, deixa ele ir. Deixa para lá. Perdoe por completo. Você recebeu muito mais em Cristo Jesus. Amém, gente? E se nós amamos a igreja de Cristo, e se nós queremos que a igreja de Cristo, essa igreja aqui que somos nós, cresça, nós não podemos ficar guardando o rancor de ninguém. Precisamos deixar ir. Vá em paz, porque eu vou ficar em paz também. Eu te perdoo, e eu espero te ver em breve. Eu espero poder voltar um dia te abraçar e te dizer, eu te amo no nome de Jesus, e de uma maneira livre, que ninguém me obrigou a fazer isso, eu fiz isso porque Deus derramou tanto amor na minha vida, tanto perdão, eu não tenho outra coisa para te falar. Gente, vamos exercer fé? Vamos dar ordem a grandes árvores serem retiradas com raiz e tudo do nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos. Abaixa tua cabeça. Nós vamos orar, mas eu acho que você tem que colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei, às vezes você está tudo bem, sim, não tem ninguém a quem perdoar, você já resolveu de verdade isso na sua vida, amém, glória a Deus. Então você vai orar pelo teu irmão que talvez não tenha resolvido isso dentro dele, e o Espírito Santo está tocando o coração. Você em casa aí também, coloca a tua vida em oração agora, ora, confessa, há algo que ficou para trás, há algo que ainda precisa ser perdoado, coloca diante do Senhor. Ele está ouvindo a sua oração agora. Às vezes é alguém da igreja, às vezes é alguém da tua família, às vezes é alguém que te fez algum mal na vida, você nunca pôde pôr para fora, você achou até que era pecado pôr para fora. Não, pecado é você alimentar essa árvore. Jesus quer arrancar essa árvore da sua vida, e quer fazer de você uma árvore frondosa, que dá fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. Não uma árvore gerada por amargura, mas uma árvore gerada pela palavra poderosa de Deus, que alcança o nosso coração e produz esse outro tipo de árvore que é de Deus. Oh Pai, no nome de Jesus, eu quero orar junto com os meus irmãos e irmãs,